Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante mesmo. Só que antes eu quero mandar alguns beijinhos especiais para os meus queridos alunos. Então os beijinhos de hoje vão para o Miqueias, o Matheus, o ex-Deglan, Sara e também para o Zeilson. Muitos beijinhos para vocês! Agora sim, nós podemos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre pedras grandes. Vocês conhecem esse termo? Já ouviram falar? Muitos alunos já devem conhecer esse termo, principalmente os que já estudam na nossa escola ArtSeb há um bom tempo. Mas se você não está lembrando ou você não conhece ainda, eu vou colocar aqui um vídeo que ele é de uma outra aula, de uma outra turma também, só que ele retrata muito esse conteúdo. Então é uma aula que eu fiz para outra turma, mas tem tudo a ver com esse assunto de vocês, tá bom? Então prestem atenção, porque nesse vídeo eu vou falar sobre a importância das pedras grandes na nossa vida, tá bom? Então confiram o vídeo que logo eu retorno para comentar mais sobre ele. Para explicar melhor para vocês o conceito de prioridade, eu vou dar um exemplo prático, contando uma história chamada O Jarro de Vidro. Porém, como eu não tenho um jarro de vidro aqui no momento, o nome da minha história foi adaptado e ela agora será Os Potes de Plástico, tá bom? Então vamos lá para a história. Meus amores, a história começa assim. Uma professora chega na sala de aula com um pote vazio e outro cheio de pedras grandes, vejam só. E então, ela aos poucos despeja as pedras grandes dentro do jarro. Prontinho, já coloquei aqui, assim como a professora fez. E então, ela pergunta aos seus alunos: Alunos, esse pote de plástico aqui está completo? Os alunos observam, olham pertinho e concluem que sim. E respondem: sim, professora, está cheio. E então, a professora pega um potinho cheio de areia e começa a explicar. Não, esse pote aqui ainda não está cheio. E ela começa a despejar toda a areia dentro do potinho. E à medida em que ela despejava, ela ia balançando para que a areia fosse parar lá no fundo. Então, ela mostrou o pote novamente e perguntou aos alunos: e agora, está completo? Os alunos observaram atentamente e notaram que ainda dava de preencher um pouco mais e responderam que não. E realmente eles estavam certos. O pote ainda não estava completo. Por isso, a professora colocou mais areia e foi despejando a areia, assim como fez no começo. Até que o pote ficou assim, completo. Os alunos ficaram se perguntando o que a professora queria dizer com aquilo. E aí ela começou a explicar. Imaginem só que todas as pedras desse pote são as coisas mais importantes da nossa vida, como a família, a saúde, o carinho, tudo que realmente importa. E a areia são as coisas mais dispensáveis, aquelas que não são tão importantes assim, como por exemplo os bens materiais, os objetos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, como brinquedos, como por exemplo aparelhos eletrônicos, tudo aquilo que podem até fazer parte do nosso gosto. Porém, são coisas que podem ser descartadas e que não garantem a nossa felicidade.
Já as pedras maiores, essas sim, garantem a nossa felicidade e a nossa vida não poderia ser completa sem elas. Agora imagine se esse pote aqui fosse preenchido da maneira contrária. Se no lugar das pedras fossem colocadas aqui dentro primeiro a areia, será se iria caber tudo assim, da maneira como coube desse primeiro exemplo? Vamos ver? Então eu vou utilizar um pote grande para me auxiliar e vou colocar tudo de novo dentro desse pote grande. Agora, dentro desse pote aqui, eu vou colocar só as pedras para eu poder separá-las. Vamos lá colocar as últimas pedras. Ainda tem. Acho que não tem mais nenhuma, não é? Então agora, todas as pedras já foram separadas da areia. E eu vou começar preenchendo o pote primeiro pela areia, tá bom? Então, primeiro vamos colocar areia no mesmo potinho. Lembrando que a areia são as coisas descartáveis da nossa vida, que não garantem a nossa felicidade, que podem ser dispensáveis. Olha só o tanto de areia. Como eu coloquei primeiro a areia, agora eu vou colocar as pedras cuidadosamente. Eita, olha, o meu pote já está transbordando. Olha o tanto de pedras. As pedras não estão cabendo aqui. Veja que elas não estão mais segurando e já ultrapassou o pote. E o pote representa a minha vida. Então, a minha vida, ela é limitada até aqui. Eu não posso deixar transbordar nada. Então, tudo que passa do pote, aqui, ó, da boquinha do pote pra cima, são coisas que não tem como eu fazer, não tem como eu realizar. Veja que as coisas já estão começando a cair, porque realmente não cabe. Por mais que eu tenha colocado com todo cuidado. Eita, olha ali uma prioridade indo embora. Então, gente, é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente coloca como prioridade as coisas menos importantes, deixa eu até tirar aqui um pouquinho para não cair no chão. Quando a gente coloca como prioridade as coisas menos importantes, que é representada pela areia, nós não conseguimos realizar aquelas coisas mais importantes que deveriam ser prioridade. É por esse motivo que sempre devemos começar tudo na nossa vida com nossas prioridades. Isso aqui deve ser priorizado, as coisas que são importantes para você, como a sua família, a realização das tarefas, os seus estudos, tudo isso deve ser priorizado. E aí, por último, se sobrar um tempinho, porque sempre sobra, se você souber se planejar. Vocês viram que essa quantidade de areia aqui é a mesma do primeiro exemplo. E aí a gente consegue ver que quando ela é organizada, quando ela é bem administrada, nós conseguimos fazer com que dê certo. Mas se não organizarmos bem, vira o que aconteceu agora. As prioridades, elas começam a se perder e você não consegue dar atenção às suas prioridades. E aí, agora sim eu posso perguntar o que são pedras grandes para vocês? Eu posso, não é? Porque vocês vão saber me responder que as pedras grandes são as coisas mais importantes da nossa vida. Então, as coisas que nós devemos priorizar. Por isso, elas não devem ser deixadas para depois. Elas devem ser a prioridade, né? O que devemos fazer primeiro. Então, se estudar é a minha prioridade, é a minha pedra grande, é o que eu devo colocar na minha lista de afazeres, né? De modo a começar primeiro. E aí depois eu vou escolhendo as outras coisas. E aí, com base nesse conteúdo, aí no material de vocês tem a historinha de uma mocinha, não é? Vamos acompanhar a história dela, que também tem a ver com esse conteúdo. A história de Letícia.
Esta manhã eu pensei que tinha todo o tempo do mundo antes de ir para a escola. Mas então eu me lembrei que amanhã tenho 2 provas. Eu também prometi cuidar do cachorro da minha prima. Quero ajudar minha mãe a escolher o presente da minha avó. E meu amigo me envia mensagem sem parar. Não sei como começar. Eita, gente, que essa menina está numa situação difícil, não é? Ela tem uma prioridade, porém, tem várias outras coisas que estão atrapalhando o objetivo dela. E aí, o que será que ela deve fazer? Qual atitude ela deve tomar primeiro? Será que ela deve brincar, ou conversar com um amigo, ou passear com o cachorro? Ou ela deve fazer o que é mais importante, que é estudar para a prova para não tirar nota baixa. Então, ela tem que administrar bem o tempo dela e tomar escolhas sábias, porque um bom líder sabe o momento certo de brincar, o momento certo de estudar e ele sabe escolher as melhores atitudes a serem tomadas. Então, vocês também devem ter esse pensamento sempre de ser um bom líder, de tomar boas decisões. E agora, depois de vocês refletirem sobre essa questãozinha aí, eu quero que vocês pensem aí nas suas pedras grandes. Quais são as suas pedras grandes? E aí você vai preencher essa tabela que vai aparecer na tela agora. Veja que nessa tabela aí nós temos um quadro, né? Onde nós temos pedras grandes e as prioridades. Você vai escolher quais são as suas pedras grandes e qual é a ordem de prioridade de cada uma delas. Nós vamos utilizar essa ferramenta aí que chama-se quadro de priorização. Ela pode ser bastante útil para você quando o assunto for priorizar. Do lado esquerdo, liste suas pedras grandes da semana. Lembre-se de pensar sobre o que você deve fazer pela escola e também o que deve fazer pela família, pelos amigos, né? Então, vocês estão estudando em casa, mas não é só estudar, não é? São coisas também importantes, cuidar da família. E aí você pode colocar qualquer coisa que considere uma pedra grande para você. E aí do lado direito, você vai priorizar essas pedras. E você vai fazer essa priorização da seguinte maneira. O número 1, ele vai representar o que é mais importante. Então, você vai colocar o número 1 no que é mais importante. No 2, é o segundo item mais importante da sua lista. E assim por diante. O 3, o terceiro item. O quarto item mais importante. E aí você vai continuar de acordo com o número de itens da sua lista. E então, muito simples essa atividade, não é? Você vai fazer e você vai refletir aí, gente. E você precisa ficar com essa reflexão. Os líderes sempre fazem primeiro o que é mais importante. E você, como um bom líder, deve também dar prioridade para as coisas mais importantes da sua vida. Lembrando que é muito importante estudar, mas também, afinal, o instrumento é importante. Inclusive, ele faz parte dos 7 hábitos. Porém, como eu falei, tudo deve ser administrado corretamente, porque você precisa fazer tudo no seu horário específico para que você consiga tanto se dedicar aos estudos, como também se divertir um pouco, descansar e afinar o instrumento. Nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!